Oi, vamos agora para a nossa segunda aula de hoje, dia 9 de julho de 2020, quinta-feira, né? Agora a aula de quê? De ciências. Nossa aula de ciências, livro integrado, nós vamos fazer a página 387, tá bom? Livro integrado, página 387. Nas últimas aulas de ciências, nós aprendemos essa bem daqui, a página 386. Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre as plantas e os seres humanos. Nós aprendemos o quê? Que nós, seres humanos, nós aproveitamos as plantas em vários sentidos, né? Seja na nossa alimentação, seja na produção de remédio, na fabricação dos móveis da nossa casa, não é mesmo? Na nossa alimentação, nós utilizamos as folhas, nós utilizamos as sementes, as flores, as raízes, os caules e os frutos. Então, nós utilizamos na nossa alimentação as folhas, o alface, a couve, as sementes, o amendoim, o feijão, as flores, o brócolis e o couve-flor, as raízes, a beterraba e a cenoura, os caules, a cana-de-açúcar, o palmito, a cebolinha e os frutos, a melancia, o abacate, a maçã, a laranja. Então, são as partes das plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Nós aprendemos também que as plantas, elas também são úteis para a fabricação de quê? Das nossas roupas, do tecido para ser feita as nossas roupas. Para isso são usados o quê? O algodão, o linho e o sisal, que são 3 tipos de planta que nós podemos retirar dela o quê? A matéria-prima para a fabricação dos tecidos que serão feitas as roupas que nós vestimos. No caso, é o algodão, o linho e o sisal. Nós aprendemos que as plantas, elas estão presentes em diversos produtos. O perfume que nós passamos, o hidratante que nós passamos na nossa pele, né? O creme para os nossos cabelos, o shampoo. Nós aprendemos também que nós encontramos as plantas através dos instrumentos musicais, como o violão, que é retirado da madeira, não é mesmo? O papel que nós utilizamos para nós estudarmos do nosso caderno, do nosso livro, o lápis para a gente pintar. Na construção das nossas casas, no telhado, nas portas e nas janelas que são de madeiras, não é mesmo? E no combate a doenças para fazer os chás, que é o caso da hortelã, da erva doce, não é mesmo? Então, aqui, ó, o violão, ele é extraído de quê? Do pinheiro, que é uma árvore. Os livros, os cadernos, do eucalipto. O guaco e o agrião, o xarope de tosse, quando nós estamos tossindo muito. O confrey é a pomada quando a gente torce o braço, quando a gente torce a perna que fica muito doída e a mamãe passa aquela pomadinha que tem cheiro de menta, um cheiro refrescante, que vai combater aquela dor e aquela inflamação. E o chá, que é o caso da erva doce. Então, essa foi a última aula que nós tivemos de ciências. A aula de hoje a gente vai aprender sobre horta, sobre jardim e sobre pomar. São 3 tipos de plantações diferentes: jardim, horta e pomar. Nós vamos aprender o que se planta no jardim, qual é o tipo de planta que se planta na horta e no pomar. Vamos lá? Vamos para a leitura? Jardim, horta e pomar. As plantas, elas podem ser cultivadas em diversos locais, em casa, na escola, em sítios. Em geral, são cultivadas em ambientes específicos, jardins, hortas e pomares. No jardim são cultivadas as flores e as folhagens. Nele encontramos rosas, dálias, cravos, margaridas, begônias, eras e samambaias. Na horta são cultivadas plantas que utilizamos na nossa alimentação, como alface, couve, repolho, cenoura, beterraba, tomate e outros vegetais usados como tempero. E no pomar? No pomar são cultivadas plantas que fornecem frutas comestíveis, chamadas as plantas frutíferas, as árvores frutíferas.
Nele encontramos a mangueira, a goiabeira, a macieira, o mamoeiro, a laranjeira, as bananeiras e etc. Então, vocês viram a diferença desses 3 tipos de ambientes para se plantar? No jardim, na horta e no pomar. No jardim, as flores. Por isso que no jardim nós encontramos muitas flores, flores de todos os tipos, de todos os cheiros. Então, é no jardim que são cultivadas as flores e as folhagens. Na horta, são cultivadas as plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Então, quando a gente vê assim uma plantação de alface bem bonita, de cheiro verde bem bonito, então lá é horta, porque lá são as plantas que são retiradas na nossa alimentação. E no pomar, são cultivadas as plantas que nos fornecem frutas. Frutas que servem na nossa alimentação, que são chamadas as plantas frutíferas. As árvores frutíferas, que no caso tem as mangueiras, as goiabeiras, as macieiras, o mamoeiro, laranjeira. Então, no jardim, as flores. Na horta, são as plantas que são usadas na nossa alimentação. E no pomar, são as plantas frutíferas que nos dão fruto. Aí tem, 3 fotos. 3 fotos. A primeira é um jardim, com muitas flores floridas, lindas esse jardim, não é mesmo? Do lado nós temos a horta, que são as plantas que nós utilizamos na nossa alimentação, ó. Tem o cheiro verde, tem a alface, tem a couve, a cebolinha, então é na horta. E o pomar é que tem as árvores frutíferas, que nos dão frutos, que no caso aqui parece uma laranjeira, né? Uma laranjeira que tem muitas laranjas, mas pode ser uma bananeira, pode ser a macieira. Então, são esses 3 tipos de plantações diferentes: jardim, horta e pomar, tá bom? Aí, o que eu quero que vocês façam? Lá no caderninho de vocês, vocês vão colocar as plantas que nós cultivamos no jardim, na horta e no pomar. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer desenhos de um jardim bonito, de uma horta bem bonita, de um pomar bem bonito. Você pode recortar, se você tiver livros de recortes, que tenham desenhos de jardins, de horta e de pomar, tá bom? Mas vocês façam no caderno de vocês. Vocês podem fazer desenhos ou você pode fazer recortes e colagens, tá bom? Então, essa é a nossa aula de ciências falando sobre jardim, horta e pomar, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até amanhã.